Hoje nós vamos estudar a respeito da ditadura do orgulho. Eu peço que você abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 3. Acompanhe, vê se algum irmão do teu lado precisa de uma Bíblia. Você que está sem revista, não tem problema. Todos os pontos ao qual houver necessidade, eu vou passar onde está escrito na Bíblia. Segunda Crônicas, capítulo 26, versículo 3. A ditadura do orgulho. E antes, vocês que estão com a revista, sentimentos que aprisionam a alma, uma abordagem teológica. Eles colocaram um coração junto com um cadeado e correntes. Muitas pessoas da nossa sociedade, e principalmente dentro das nossas igrejas, estão com o coração assim. E a minha oração é que durante esses domingos, ao qual nós vamos estudar a palavra de Deus, através da EBD, esses corações possam ser libertos. E através da palavra, através do estudo, João 8,32, vocês sabem, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é a liberta. Somente a palavra de Deus liberta. Então, 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 3, diz assim: Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Versículo 4, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Pule para o versículo 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. E resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes. A lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. Versículo 21. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Uzias foi um dos reis mais emblemáticos da história da monarquia judaica. E o que me chama a atenção, e a primeira frase que eu quero dizer para vocês: quem tem unção para ser rei, não pode ser sacerdote. Quem tem unção para ser rei, não pode ser sacerdote. Uzias ganhou notoriedade, fama, assumiu o reinado de Jerusalém aos 16 anos. Foi conhecido como amigo do ambiente, desenvolveu várias armas, enfim, ele ganhou muita fama no reinado dele. Só que isso que acontece muitas vezes na minha vida e na sua vida, nós não temos limites. Nós achamos que por conquistar cargos, conquistar muitas coisas, nós vamos crescendo cada vez mais na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, na nossa vida social.
e por achar que nós estamos por cima da carne seca, nós queremos ultrapassar limites. E o coração do homem, ele é muito perigoso, principalmente quando há orgulho. Só que nós, para entendermos o que é o orgulho, nós temos dois sentidos da palavra orgulho. O primeiro é o considerado positivamente. Todo ser humano, em algum momento da sua vida, sente-se orgulhoso de si mesmo ou de alguém com quem tenha laço de afeição, por certos feitos ou por determinados objetivos alcançados. E lendo isso, eu me lembro que no mês de agosto, eu me senti muito alegre, queridos, porque foi a primeira vez que eu troquei o fuzil de um chuveiro, aos 22 anos de idade. O fuzil lá de casa, queimou, e eu fui correndo para o material de construção, e eu cheguei lá desembocando, eu quero isso aqui, peguei o fuzil, cheguei lá em casa. Irmãos, eu demorei, fusível, né? Obrigado, queridos. Está vendo que eu nem sei o nome. Irmãos, eu demorei quase 2 horas para trocar aquilo. Saí todo molhado, mas eu me senti um homem completo quando eu troquei o primeiro chuveiro lá de casa. Me senti orgulhoso. Só que tudo começou porque não tinha mais papai estava viajando e papai que sempre fazia tudo. Meu pai é o homem que faz tudo dentro de casa. Se bobear até cozinha, e cozinha muitas vezes melhor do que minha mãe. Estou mexendo com coisa. E a primeira vez, eu cheguei dentro de casa, eu tive que colocar cortina, tive que trocar gás, tive que trocar a máquina de lavar, tudo isso. Enfim, eu só consegui trocar as cortinas. Consegui furar, e mesmo assim, se você chegar hoje na casa, está tudo torto. Mas eu tive orgulho daquilo que eu fiz. Muitos pais têm orgulho dos filhos pelo que eles se tornaram. Muitos maridos têm orgulho das suas esposas. E assim sucessivamente. Se minha garganta falhar como agora, estou passando muito mal. Hoje eu passei o dia no PA e não fui atendido. Quem já passou por isso? É desse jeito. Este é um tipo de orgulho benéfico, seja no âmbito profissional, societal e até nas ocupações eclesiais. Tem como diminuir esse ar, fazendo favor? Ou esse aqui? Está batendo aqui. E esse tipo de orgulho, ele é muito bom. E dentro de uma igreja, quando você chega, você batiza, e você vai subindo, principalmente um homem, ele é consagrado a obreiro, depois diácono, e ele se sente orgulhoso pelo aquilo que ele se torna. Só que trazendo para um outro lado, e é um lado que nós vamos falar muito sobre isso hoje, é o considerado negativamente. Este é o sentido em que o termo é aplicado nas escrituras sagradas. O orgulhoso, erroneamente, sente superior aos outros, em algum sentido, e os trata de maneira desdenhosa, arrogante e presunçosa. Porém, a Bíblia exorta-nos à convivência humilde e à valorização do próximo. Preste atenção, isso acontece muito dentro de um ambiente profissional. A pessoa foi vendeu durante 3, 4 anos da vida dela, e logo depois ela se torna supervisora. E quando ela sobe de um cargo, sobe de um nível, o que acontece? Ela começa a mudar até o tom da fala dela. Ela começa a ser arrogante, ela começa a ser tudo aquilo que ela falava mal do patrão. Ela faz o quê? Ela se torna igual o patrão. E isso acontece também dentro da igreja. O rapaz, ele foi diácono a vida toda. E quando ele é consagrado a diácono, os obreiros sabem disso. Quando ele é consagrado a presbítero, de diácono a presbítero, o que acontece? Tem que chamar pelo presbítero. A pessoa fica arrogante, ou seja, sobe isso na cabeça dela. Só que nós estamos trocando muitas coisas. E eu peço que você abra em Filipenses, capítulo 2, aonde nós vemos um Deus que não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele aniquilou-se a si mesmo. E um dos maiores ministérios da humilhação eu vejo em Jesus. E este é o ministério ao qual nós temos que ter. Filipenses, capítulo 2.
E nós vamos ler desde o versículo 1. Na Bíblia, para mim, cada um tem um versículo ou uma parte da Bíblia qual você mais gosta, mais se identifica. Filipenses capítulo 2 é para mim. Então, abre aí Filipenses capítulo 2, versículo 1, por favor. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por... Cada um considere os outros superiores a... Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E o versículo 5 até o versículo 11, para mim, é um dos mais lindos. Vamos ler? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de, fazendo-se semelhante aos, e achando na forma de homem, ele fez o quê? Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e não foi qualquer morte, foi a morte de... Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém? Grava essa parte da Bíblia, põe no teu coração, queridos. No dia que a soberba chegar dentro de você, se no dia você querer se exaltar por alguma coisa, lembre-se de Jesus Cristo. Um Deus que não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele aniquilou-se a si mesmo. Ele se humilhou-se a si mesmo. Tomando a forma de servo, tomando a forma de homem. O próprio Deus desceu no lugar onde ele criou. E ele viveu como nós. E é porque que muitas vezes, eu e você, por termos às vezes uma condição financeira melhor, uma social melhor, um cargo melhor, queremos humilhar os outros, queremos achar que somos melhores do que os outros. Porque dentro da igreja, onde é um ambiente, onde eu vejo que tem que ter mais servidão, tem que ter mais servos, é o lugar onde o homem, e eu falo homem, a mulher também, ele quer ter o que? A glória para ele mesmo. Tudo ele faz para a liderança dele ver. Tudo ele faz para que as pessoas possam ver e dizer: parabéns, você fez um bom trabalho. Eu aprendi que nós temos que ter cuidado na hora de elogiar as pessoas. Porque, querido, há pessoas que você não pode elogiar. Concorda comigo? Há pessoas que você tem que medir aquilo que você fala para ela, porque aquilo pode criar no coração dela orgulho. E o orgulho tem aprisionado muitas pessoas. Uma ditadura, ou seja, um regime fechado. E nós vamos ler que uma das características do orgulhoso é ele se excluir socialmente. Vamos para o segundo ponto. A Bíblia trata o orgulho como um pecado abominável. O primeiro pecado na esfera humana atende pelo nome de orgulho. E este sentimento expressa o que há de pior e mais perverso no coração do homem. Seu efeito destrutivo assemelha-se a de uma bomba que devasta e destrói de maneira impetuosa. E nós vamos agora entrar onde nós vamos ver que desde a criação, há esse problema de orgulho. E o primeiro ponto, a qual nós vamos ler, foi o elemento principal na queda de Lúcifer. Um ser criado por Deus. Ele quis ser igual a Deus. Mas o que aconteceu com ele? Nós sabemos que ele caiu. Eu peço que você abra a tua Bíblia em Isaías capítulo 14, por favor. Versículo 12. Lúcifer não estava satisfeito com a tua elevada posição no céu. Ele assentou no coração dele ser maior do que o Altíssimo. E isso não deu certo. Isaías capítulo 14, versículo 12.
Isaías capítulo 14, versículo 12. Começou junto com Lúcifer. Seu alvo foi tornar-se semelhante ao Altíssimo. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Um próprio ser criado por Deus, ele tinha uma posição fenomenal no céu. Só que isso subiu ao coração dele, que ele quis se tornar maior do que o próprio Deus. E isso acontece muito aqui também na terra. Há muitos humanos, pessoas como eu e você, que se acham um semi-Deus. Pessoas que aqui na terra se acham um semideus e se colocam no lugar até de Deus. E nós vemos principalmente dentro da igreja brasileira, homens que têm deixado a soberba crescer no coração deles, e eles têm se tornado como Deus. Pastores, bispos, apóstolos, essa galera abençoada. Pessoas que você não consegue conversar, pessoas que no próprio discurso dela induz as pessoas a irem somente na igreja deles, porque a mão de Deus está aqui. Então a mão de Deus está aqui, mas não está nas outras igrejas. E você vai criando brasileiros cristãos que procuram satisfazer o próprio ego. E nessas igrejas eu costumo falar e a ver também que o principal não é a adoração a Deus, mas sim a satisfação humana. Nessas igrejas você vê, mas venha aqui, não importa se você é macumbeiro, espírita, católico, não importa de qual religião você é, venha aqui que você vai conseguir alguma coisa. E nós temos criado brasileiros, pessoas dentro das igrejas soberbas, porque nós estamos criando semideuses. Nós estamos procurando satisfazer as pessoas e não procurar satisfazer a Deus. Nós temos criado nas pessoas esse sentimento da soberba. Nós temos gerado isso nas pessoas, muitas vezes através dos nossos elogios, muitas vezes através do nível onde nós colocamos elas. E isso tem se tornado uma ditadura, um regime fechado. Foi assim desde o início. Um ser criado pelo próprio Deus, ele não estava bem na posição dele, ele queria o quê? Ir além de Deus. E aí foi a queda do próprio anjo criado por Deus. O outro fator foi o fator predominante na queda de Adão e Eva. Estava tudo certo para eles. Deus tinha criado um jardim, Deus tinha colocado os dois dentro do jardim. Deus procurava satisfazer eles, sempre com uma comida, sempre com tudo certo, do bom e do melhor. Só que o orgulho, aquilo que ele queria conhecer mais as coisas, foi onde o diabo tocou na vida deles. Aí você vê a história, nós sabemos que eles foram e comeram do fruto proibido. Tendo comido do fruto proibido, viram-se nus e resolveram fugir da presença de Deus, como se isso fosse possível. Não tinha como fugir da presença de Deus. Nós vemos agora da criação, nós vemos agora que esse problema aconteceu também no jardim do Éden. E agora nós vamos para um outro lugar onde também isso aconteceu. Leva ao desejo de tomar para si a glória que é exclusiva de Deus. E eu peço que você abra a tua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4. O problema de nós tomarmos aquilo que não é nosso, pois a glória não é para nós, e sim para Deus. Todo homem, querido, dependente da tua posição social, em algum tempo da sua vida,
ele pode ser dominado pela desgraça da soberba, do orgulho, como aconteceu com o rei Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, versículo 29, por favor. E muitas vezes aqueles que possuem um cargo maior, uma inteligência, riqueza, beleza, são mais propensos à queda, pelo desejo de usurparem a posição que Deus reserva para si mesmo. E isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Capítulo 4 de Daniel, versículo 29, por favor. Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real da Babilônia, e ele viu tudo que aconteceu, toda a grandeza do reino dele. E aconteceu o quê? Falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será como os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e par-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domine sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que ele cresceu o pelo com as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Era mais um dia normal na vida de Nabucodonosor, e ele foi dar um passeio no palácio dele. E a soberba entrou de uma forma tão grande no coração dele, que ele começou a se vangloriar, ele começou a se gloriar, dizendo que tudo aquilo ele edificou. Querido, lendo essa parte, eu costumo a pensar nas pessoas que têm uma empresa, as pessoas que conquistaram um bom lugar na sociedade perante sua empresa. Você entra na tua empresa e você diz que aquilo tudo foi você mesmo que fez, sem a ajuda de Deus. E muitas vezes, Deus, se necessário for, Ele vai te colocar no lugar onde você não quer ficar. Ele se tornou como um animal, ele comeu como um animal, para aprender o lugar dele. Será que nós temos que passar a viver como animais? Ou até de uma outra forma, para aprender que tudo vem dele, tudo vai para ele? Querido, se tua empresa está grande hoje, é porque a mão de Deus tocou a tua empresa e fez você crescer no meio de uma crise tão grande. Deus tem te ajudado a vencer. Se você subiu num cargo na tua empresa, é porque a mão de Deus estava com você. Não vem de você, vem de Deus. Tudo vem dele, querido, tudo vai para ele, tudo é por ele, a honra e a glória é para ele. Não deixe que a soberba, o orgulho entre no teu coração de uma tal forma, onde você fica preso nessa ditadura, e você vai cada vez mais se prendendo, e você vai perdendo tudo aquilo que Deus deu. Quando você entrar no teu trabalho, sentar na tua mesa, vai dizer: o Senhor me colocou aqui. Quando você entrar na tua empresa, naquele estacionamento lindo, naquele ar-condicionado, a loja cheia, você vai dizer: foi Deus que abriu isso aqui, foi Deus que está prosperando isso aqui. Tudo é mão dele. Muitos aqui conhecem a história de homens que não tinham dinheiro nenhum, mas Deus o deu uma direção para ele começar uma empresa, começar um negócio. E as coisas foram prosperando para ele em meio a uma crise. Foi ele ou foi Deus? Foi Deus. Querido, toda a honra e toda a glória é para Deus. Se você está aqui, a tua família está aqui, e você tem conquistado posições na igreja, não estou falando isso como uma hierarquia não, mas você tem conquistado ser um professor de uma abedeira, um pastor, um obreiro, uma professora, é Deus que está com você.
não vem de você, vem de Deus. Não queira ser como Nabucodonosor. Não queira ver as obras construídas e dizer que tudo aquilo fui eu que fiz. Eu edifiquei para mim. Há muitos dentro de nós que Deus tem dado um tratamento muito forte para que Ele possa se colocar no lugar de onde Ele veio. Voltar lá atrás e mostrar como Ele cresceu. Que não foi ajuda dele, foi ajuda de Deus. Ponto 2, 4, está em rota de colisão com o caráter de Deus. Nós não vemos no caráter de Deus o orgulho. E o orgulho é uma das principais traços de Satanás, o inimigo da nossa alma. Isso não vem de Deus, isso vem de Satanás. João, o discípulo amado, denomina concupiscência dos olhos, o encantamento pessoal pelos tesouros deste mundo. A ávida busca pelos aplausos, honra e glória dos homens. Atos capítulo 12, por favor, abra aí, versículo 21. Uma pessoa que buscou aplausos, só que não deu muito certo para ele. Rei Herodes, quando aplaudido e chamado de voz de Deus e não de homens, exaltou-se e não deu a glória a Deus. Consequentemente, expirou comido por vermes. Atos capítulo 12, versículo 21, por favor. E no dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal, ele fez um discurso, e o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Irmãos, nós não somos a voz de Deus. Nós somos um canal por onde Deus fala. E isso traz aqui para mim, e eu ponho na minha posição como pastor, muitos pastores falam que é a voz de Deus, é Deus que está falando, mas muitas vezes Deus não está falando nada. A palavra fala que um espírito testifica o outro. E eu creio que numa igreja dessa, quando há uma pessoa que fala isso, você sabe se é de Deus ou se não é de Deus. A partir do momento que você estiver com Deus realmente, ligado com Ele. Muitos têm falado que são a voz de Deus. Se necessário for, vai acabar com quem? Herodes, comido de bicho. A soberba, ela deve ser combatida pelos salvos. Repita comigo, pelos salvos. Ponto 5. O coração humilde é o contraponto do orgulho. Nos Salmos de número 131, vamos lá. Salmos de número 131. Salmos de número 131. Um exemplo, querido, para mim e para você. Deus honrando, Deus abençoando, e ele sempre com o coração e dando a glória para Deus, foi o rei Davi. Salmos de número 131, versículo 1 ao 3. Das profundezas a ti clamo. Não, 131. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para... Eu quero ler o versículo 1 novamente com vocês. Senhor, o meu coração não, nem os meus olhos se levam, não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Davi escreve este salmo, já num período muito grande da história. Ele já como rei, conquistado muitas coisas,
numa grande posição. E ele chega a um ponto de dizer que o coração dele não se elevou, nem os olhos dele se levantaram. Ou seja, em nenhum momento o orgulho entrou no coração de Davi. Davi revela um caráter semelhante ao de Deus, pois mesmo tendo se tornado rei em Israel, ele nunca desejou de forma obstinada as posições de destaque. Querido, no teu coração, você almeja mais estar numa posição de destaque dentro de uma igreja, ou você prefere estar nos bastidores servindo as pessoas? Nos cultos onde você está, você fala, eu queria estar ali, era para eu estar ali dando aquela aula, era para eu estar pregando, eu faria bem melhor do que aquela pessoa. Ou se o teu coração está, Senhor, usa, Senhor, eu estou aqui, se precisar de mim, estou aqui também. Amém, glória a Deus. Eu vejo o Evangelho de Jesus Cristo, aonde eu vejo pessoas servindo a outras pessoas. E aonde eu li, em Filipenses capítulo 2, e eu quero trazer uma mensagem dessa aqui para a igreja um dia, o ministério da humilhação. Não pegue isso, por favor. Se alguém dia pregar isso aqui é porque eu falei. Aonde o chamado aqui não é o pastor ser orgulhoso, estar aqui, mas aonde o pastor está lavando os pés de vocês. Aonde nós estamos servindo os nossos irmãos, se preciso for, lavando os pés. Eu quero dizer algo para mim e para você. A nossa igreja precisa lavar os pés uns dos outros. Tinha que ter um culto aqui onde cada um vai trazer uma bacia, uma toalha, um pote d'água. Não, pastor, vamos fazer isso? Eu vou fazer isso com os novos convertidos. Tem chulé, tem unha feia, tem unha encravada. Amém, esquece isso, Jesus. Aleluia. E nós vamos pegar, vamos tirar o chulézinho de cada um, e nós vamos lavar os pés das pessoas, para mostrar que não há nenhum melhor do que o outro aqui dentro da igreja. Todos nós estamos servindo no mesmo propósito. Não há ninguém maior, não há ninguém melhor, não há título, não há hierarquia. Há um Deus neste lugar. Eu não sou maior que você por causa de um PR na frente do meu nome. Nós estamos servindo ao mesmo propósito. E ai de mim se não servir a Deus no propósito que Ele quer que eu sirva. Ai de mim se não me humilhar perante vocês. Ai de mim se não servir a vocês. Ai de mim se não ajudar a vocês, por ter um orgulho, por ser orgulhoso. Eu sou meio radical nessa questão, irmão. Eu sou o tipo de PR, de pastor que não gosta de sentar em púlpito. E uma vez quando eu cheguei aqui, eu cheguei em agosto, setembro, eu já cheguei com a galera do Laranjinha. Eu estava de terno e gravata. Aí eu tirei o blazer, porque esses coletes são preconceituosos, não cabem gordinho nesses coletes do Laranjinha. Eu já coloco e já marca. Incrível que até com essa camisa marca também, mas amém. E eu coloquei aquele colete. Aí chegou um jovem. O pastor aqui? Você está vendo como é a mente das pessoas? O pastor não pode fazer isso, porque o pastor tem que estar onde? Nós, pastores, temos gerado isso nas ovelhas. E eles têm copiado a gente. E eles têm feito isso, e vai passando um para o outro. Outra vez, eu acho que tem uns 2 domingos atrás, acho que foi no domingo, não sei. Eu vim aqui, chegou um irmão, pastor, você pode ajudar ali nesses negócios aqui, como é mesmo, irmão? Dos envelopes aqui para distribuir? Falei, claro, eu peguei. No final do culto, a mesma coisa. O pastor entregando envelope? Não tinha outros obreiros? Isso acontece muito dentro da igreja, né, irmão? Pode falar. Pode falar. Uma coisa que eu nunca vi. Vamos lá. Quem aqui já pegou a vassoura aqui na igreja para varrer? Dos que estão aqui, eu acho que uns 10, 15.
Quem aqui já reclamou da limpeza aqui? Não precisa nem levantar a mão da igreja. Quem um dia que chegou, viu aquelas cadeiras empoeiradas, chegou, vamos pegar um grupo aqui no meu ministério e vamos limpar essas cadeiras, não vamos esperar pelos outros não. O foco da igreja não é servir, e sim ser visto. Porque se eu estou aqui, eu estou numa posição de destaque, eu estou até no YouTube, irmão. E isso, o orgulho tem matado as nossas igrejas. E eu me culpo por isso. Porque é papel de um pastor ensinar a ovelha. E eu tenho passado isso para os novos convertidos. Falo, não procure estar aqui. Procure estar aqui. E eu me lembro quando eu fazia faculdade, na época da teologia pastoral, numa matéria, aonde via, um professor meu chegou para mim, Ramon, você quer ser pastor do saguão ou pastor do púlpito? E eu não sabia o que era isso. E ele me explicou. No saguão, aqui, vocês entendem saguão? É que as coisas acontecem. No saguão, há problemas. No saguão, é difícil de cuidar. No saguão, você nunca vai ser bem visto. Mas você vai estar ali, no saguão. Ele disse para mim, é no saguão que você vai ter cheiro de ovelha. E depois ele falou, já no púlpito, no papo, é uma metáfora, né? Ele comparando. No púlpito, você nunca vai saber o que está acontecendo no saguão. Porque você vai sempre estar o quê? Aqui. O que eu quero trazer para vocês, e principalmente quem almeja o episcopado, é que o ministério pastoral, ele não acontece aqui no domingo à noite, numa quinta, numa terça à noite. Ele acontece durante a semana, nas casas, servindo a vocês. Por que eu estou falando isso? Eu dou aula no Senet, e o que mais tem é jovem, me vê jovem, já formado em teologia, pastor, e fala, eu quero ser igual a você. Mas eu falo, o porquê que você quer ser igual a mim? Não, porque você já é pastor e você já é novo. As pessoas têm procurado o ministério para o quê? Ser visto, e não servir. E há muitas pessoas orgulhosas dentro das nossas igrejas. O culto é de 1h30, o púlpito é de 1h30, mas o saguão é para a vida inteira. No saguão não há horário, no saguão não há feriado, dia de sábado é meu dia de descanso. Me liga pedindo uma visita, vou lá, mas a única coisa que eu peço, faz o café, que o pão eu vou levar. Eu amo isso. Eu não quero que o orgulho entre na minha vida, nem na de vocês, amém? Vamos lá? Sintomas do orgulho. Não, o orgulhoso será punido, humilhado. Aquele que possui os olhos altivos e trata o próximo com diferença e escárnio será severamente punido. O mestre dos mestres afiançou que o orgulhoso deve arrepender-se e mudar. Caso isso não ocorra, ele será mais cedo ou mais tarde humilhado diante dos olhos do mundo. Quando Jesus fala as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, muitas pessoas não entendem o que é isso. Eu quero explicar. Pobre de espírito é realmente ser pobre de espírito. É aquela pessoa que depende dia após dia da graça e da misericórdia de Deus. É aquela pessoa que sabe que ela, para fazer alguma coisa, ela não vai se salvar por si mesma, mas ela vai depender da salvação dela através da graça e da misericórdia de Deus. E nós sabemos que as misericórdias do Senhor, queridas, se renovam a cada... O Senhor não quer ricos de espírito, Ele quer pobres de espírito. Aquelas pessoas que precisam, são carentes da misericórdia e da graça de Jesus. Por isso Ele diz, bem-aventurado os pobres de... não os ricos de espírito. Há sintomas no orgulho, sim ou não? Vamos entrar nesse ponto. O pecado do orgulho também pode ser corroborado por suas características. Vejamos a seguir alguns sinais que identificam uma pessoa orgulhosa. Primeiro sinal, possui um exagerado
senso de superioridade. O orgulhoso não se contenta em ser igual ao seu semelhante, ao contrário, ele precisa sentir-se melhor e maior. Sua visão de si é o quê? De superestimada, ele acha que é mais importante do que os outros. E ela faz o quê? Acepção de pessoas. Porque ela é superior, então ela vai querer o quê? Pessoas superiores igual a ela. E nós lemos, e nós sabemos que é em Romanos, onde nós vemos que Deus não faz acepção de pessoas. Só que nós fazemos muitas vezes acepção de pessoas. Eu só vou na casa dessa pessoa porque ela é dessa forma, daquele jeito, ou porque ela pertence ao mesmo classe social do que a minha. A mais A. Eu não me sento na roda dessas pessoas porque elas pertencem a uma outra classe. E há dentre nós muitos superiores. Só que eu acho em um lugar onde pode ter igualdade, se deve ter igualdade nessa questão, é dentro da igreja. Aí você vê a carta de Tiago, quando ele escreve a questão das divisões dentro da igreja, por causa de níveis sociais. Na igreja, não importa se você é rico, não importa se você é pobre, não importa se você tem um doutorado ou um bacharel, não importa. Você é um servo de Jesus Cristo. Você é um servo de Jesus Cristo. Você vai servir o mesmo Deus que a pessoa analfabeta serve, mas você vai servir a Ele também. Não há nenhum superior do que o outro. Cada um considere o próximo como a ti mesmo. Nós vemos em Filipenses capítulo 2. O outro ponto, pensa que está sempre com razão e os outros errado. A pessoa que é orgulhosa, ela não aceita estar errada. Ela não aceita estar equivocada. Ela sempre vai estar certa, porque ela não é capaz de admitir os seus erros. Alguém conhece alguém assim? 1, 2, 3. Alguém conhece alguém assim? Às vezes você que levantou, às vezes até você mesmo, né? Meu Deus. Ela é assim no trabalho, em casa, na escola ou na igreja. Ela fala como se fosse dona absoluta da verdade em todas as questões. Ela sempre vai ter a palavra final. Vai contrariar uma pessoa assim, irmão. Jesus Cristo. É guerra na hora. A pessoa, ela sempre vai ter uma razão tão grande, e ela vai arranjar palavras, meios, argumentos para defender a tese dela. E às vezes ela vai convencer você que você está errado e ela acerta. É terrível essa pessoa. Deus está falando com gente aqui. E ela não consegue desenvolver relacionamentos bons e duradouros, porque uma hora a casa vai cair. Ninguém vai conseguir estar sempre do lado dessa pessoa. Porque há muitos relacionamentos dentro da igreja e acontece isso. Irmãos, uma vez eu fui aconselhar um casal aqui na igreja. Eu coloquei os dois de frente e começamos a conversar. E por incrível que pareça, essa mulher ela tinha razão em tudo. Só que a maneira dela se expressar mostrava que ela era uma pessoa orgulhosa. E eles estavam prestes a perder o relacionamento por causa da família de um, da família de outro. Era coisa terrível. E nós sabemos, quem é casado, que muitas vezes nós temos que o quê? Perder para ganhar, irmão. E no meu caso, como eu estou em lua de mel ainda, eu estou perdendo a esfirra, eu estou perdendo a metade do meu lanche, metade do milkshake. Mas daqui a pouco eu sei que as coisas vão piorar. As pessoas falam que o casamento é ruim, né? Eu estou na lua de mel ainda, pastor. 4 meses de casado ainda. Você prefere sempre vencer discussões ou prefere preservar as amizades? Há pessoas que elas sempre têm que ganhar a discussão. A última palavra é minha. E fala como for profeta. Bate o pé, faz tudo. Cuidado, se você é uma pessoa assim, cuidado.
E tem gente que vem para a igreja e traz isso, está encravado, está consumado, está escrito nela, essa raiz nela, da razão. O negócio é tão ruim que não é liberta, misericórdia. Mas eu quero falar para você que tem isso. Você ainda não teve um encontro com Jesus, porque ninguém sai ileso no encontro com Jesus, querido. É o crente Gabriela, eu nasci assim, eu vou viver assim, vou morrer assim, eu vou para o céu assim, eu vou para o inferno assim, mas eu vou viver assim. Tem que mudar. Prefira manter a amizade, prefira manter o relacionamento e perca para ganhar. Amém? Amém. Terceiro ponto, não tolera receber críticas. Por ter um conceito muito elevado de si mesma, a pessoa orgulhosa não consegue receber com naturalidade as críticas. Quando as recebe, tende a reagir agressivamente, como foi o caso do rei Uzias. Ele não podia queimar o incenso, ele não podia entrar naquele lugar. E o que aconteceu? Ele foi. E ele queria se colocar como sacerdote. Mas como eu falei, quem tem unção para ser rei não pode ser sacerdote. Ele não recebeu bem a crítica. Ele não quis sair. E o que aconteceu? Recebeu lepra na hora. Querido, muitas vezes eu prefiro receber críticas do que elogios. Porque com elogio você se acomoda. Mas com a crítica você passa o quê? A melhorar. Mãe que elogia muito o filho, mima muito o filho, não está preparando esse filho para o mundo. Porque nós sabemos que o mundo sempre vai fazer o quê? Pisar, 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 pisar. Nós achamos que por receber críticas, aquela pessoa não está querendo que você mude, pelo contrário. Quando eu chamo alguém no canto, eu falo, ó, você precisa mudar nisso, nisso, nisso. É porque eu vejo como pastor dela o potencial que ela pode ter. Mas só que muitas pessoas é preciso o quê? Criticar. E essa crítica é uma crítica construtiva. É dizer, você precisa melhorar nisso. Mas, querido, você não pode já chegar empurrando o bacon, não. Você sabe do bacon? Sabe não? Eu aprendi com um pastor. Quando você vai chamar alguém no gabinete, você faz o seguinte, tem um hambúrguer? Tudo meio de gordinho, irmão. Um hambúrguer. Primeiro você vem com pão. O pão é assim, querido, você ministrou bem o louvor no domingo, você veio nos cultos, né, EBD, tem sido uma bênção a tua presença aqui, tudo certo, né? No culto de terça, de quinta você está aqui, tudo maravilhoso. Aí chega o quê? Um hambúrguer. Mas, entretanto, porém, portanto, precisa melhorar nisso, nisso, nisso. E às vezes vem o bacon, né? Vem o queijo, vem a ervilha, vem tudo. Você vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. Completou o hambúrguer, o recheio. Vem com o quê? Com o pão novamente. Então, melhora, tá? Vai dar tudo certo. Você vai crescer dessa forma. Aí você vai o quê? Aprendeu? É fácil. Faz isso com seu filho. Primeiro você elogia, filho. Depois você mete a marreta. Mete porrada. Agora vocês entenderam mais. Depois você vem com pão de novo. Um líder, quando ele vai chegar, nunca humilhe o seu líder na frente dos liderados. Nunca fale um erro, nunca fala um erro dele, nunca fala que ele errou na frente dos liderados. Pelo contrário, na frente dos liderados, elogie. Mas lá atrás, o pau quebra, irmão. Todo dia o pastor Dardo me chama. Se eu atraso 10 minutos para chegar, irmão, ele está me ligando. Hoje, no hospital, ele me ligou umas 3 vezes. Atrás de mim. E, pô, ele ligou para minha esposa ainda, atrás de mim. Se eu tivesse um rastreador, ele me ia rastrear, irmão. Mas ele está lá. Eu estou vendo que ele está querendo alguma coisa de mim. Nós estamos preparados para receber críticas? Quem está? Amém. A crítica vai te construir, vai levar você a ser uma pessoa melhor. É resistente às mudanças necessárias. Ei,
Todos nós temos que mudar algum dia. É preciso mudar. Incomoda-se com o sucesso dos outros. Nossa, fulano cresceu comigo, fulano viveu comigo, brincou com as mesmas brincadeiras, estudou no mesmo colégio, só que hoje eu sou um empregado e ele é o patrão. Fulano foi consagrado comigo na mesma época, hoje ele é presbítero e eu sou ainda obreiro. Querido, nós temos que nos alegrar com o sucesso dos nossos irmãos, porque o sucesso dele é o nosso sucesso também. Nós temos que passar na empresa de um irmão nosso e dizer: parabéns, que Deus o honre cada vez mais, mas lembre-se, me dê um desconto. Amém. Nós temos que valorizar os irmãos que estão aqui dentro da igreja, os negócios dos irmãos da igreja. Igual eu só peço um açaí de um irmão, às vezes caiu o rendimento, nem sempre o açaí está bom, né, irmão? Mas eu vou e peço, porque estou abençoando a vida dele. Nós temos que alegrar com o sucesso dos nossos irmãos, e nós temos que orar pelo sucesso dos nossos irmãos. É importante isso. Costuma ser preconceituoso. Esse sentimento deletério que teima em culpar mentes e corações é fruto da pequenez espiritual e da ignorância sobre si, sobre o próximo, sobre o caráter de Deus e sobre seus planos para com a humanidade. A pessoa vai se tornando preconceituosa, de acordo com a forma que ela vai tendo orgulho. E o quarto ponto, para nós terminarmos: consequências do orgulho na vida do rei Uzias. O primeiro, a consequência, já pulo lá, a corrupção. Os atos de Uzias, baseados em seu orgulho, levaram à destruição total. Ele perdeu o reinado dele todo. Passou para o filho, pelo menos isso. A desonra. Todo aquele que estabelecer conexão com orgulho, fizer dele plataforma para a sua vida, experimentará como Uzias o abismo da vergonha e da desonra. Nem como rei ele foi enterrado. Enfermidade e humilhação, uma consequência do orgulho. Dominado pelo pecado do orgulho, o rei foi severamente punido pelo Senhor e seu corpo ficou tomado pela lepra até a sua morte. Uma doença na vida dele. Isolamento do convívio social. Dominado pela enfermidade que ocasionou pelo seu pecado, o rei foi submetido a um processo de exclusão social severo e cruel. Uma pessoa orgulhosa, ela não consegue viver por muito tempo com outras pessoas. Foi aquilo que eu falei. A amizade não vai durar muito tempo, porque uma hora ou outra a casa vai cair. E o pior, irmão, é a exclusão da casa do Senhor. Além de excluído do convívio, da família, dos seus concertos, o rei sofreu a pior separação de todas. Ele foi banido da casa do Senhor. E para mim isso foi a pior coisa na vida do rei Uzias. A pior consequência é que ele foi excluído da casa do Senhor. E a conclusão, eu quero trazer para vocês o antídoto para o orgulho, que é a humildade, queridos. O antídoto, eu não vou dar 7 passos para quebrar o orgulho, eu não vou passar nada disso. O único antídoto, algo que vai combater realmente o orgulho dentro de nós, é a humildade. Eu quero que vocês abram em 1 Coríntios, capítulo 4, para nós encerrarmos. Nós temos que reconhecer que tudo que sou e tenho vem de Deus. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Porque quem te faz diferente, e que tem tus que não tenhas recebido, e se o recebeste, por que te glorias, como se não houveras recebido? Queridos, tudo que nós temos vem de Deus. O teu trabalho, a tua família, tudo vem de Deus para você. O segundo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, é o penúltimo versículo que nós vamos ler. Reconhecer, querido, que somente pela graça você ainda está vivo.
Somente pela graça você ainda é essa pessoa. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está com... A graça de Deus está com você, querido. A graça de Deus está com você. E o último, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Reconhecer que sou vaso de barro e que toda glória vem de Deus e pertence a Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu quero que você coloque de pé, por favor. Eu quero fazer uma oração pela sua vida, Lauro. Que durante essa nova jornada dessa revista, Sentimentos que Aprisionam a Alma, nós possamos ter a certeza que Deus ele vai libertar muitas pessoas dentro da nossa igreja. Quem é orgulhoso, querido, a si mesmo devora. Talvez os seus negócios não fluem, a tua vida espiritual não flui, nada flui na tua vida por causa do teu orgulho. Mas eu quero, junto com essa canção, fazer uma oração junto com vocês e dizer: Senhor, quebra o meu orgulho. Todos nós temos orgulho, querido. Eu não estou falando daquele orgulho positivo, mas daquele orgulho negativo, que nos faz afastar de Deus, que nos faz afastar das pessoas, e que nos faz a não termos uma experiência com Deus na nossa vida espiritual. Você que precisa quebrar o orgulho, quebrar o sentimento dentro da tua vida, ou você conhece uma pessoa que não está aqui, que precisa ser liberta desse sentimento, eu quero que junto com essa canção, nós façamos uma oração. Aleluia. Glória a Deus. Só uma parte. Feche seus olhos, se quiser põe a mão no teu coração. Faça essa oração. Aleluia a Deus. Como Naamã. Venha, Senhor, sobre nós. Nós não queremos viver sobre a ditadura do orgulho, Pai. Nós não queremos ser como o rei Uzias, Pai. Como Adão e Eva, como Lúcifer. Mas nós queremos trilhar por caminhos ao qual o Senhor tem preparado para nós. E que o orgulho, Pai, não nos afaste da Tua presença. Que o orgulho não nos afaste da nossa vida familiar, espiritual. Que o nosso orgulho não nos afaste de vivermos uma comunhão com o Senhor, Pai. Cante essa canção, querido. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do Teu amor, me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do Teu. Repete de novo essa parte e ora ao Senhor. Senhor, ouça a nossa oração, Pai. Quebra o meu orgulho, eu quero descer nas águas do Teu amor, me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do Teu poder. Senhor, nós te damos graças pelo aquilo que o Senhor é em nossas vidas. Nós iremos te adorar, mesmo o Senhor fazendo ou não, porque nós adoramos o Senhor pelo que o Senhor é em nossas vidas. Que nós, como igreja, nós venhamos aprender a servir uns aos outros, amar os uns aos outros.
colocar o outro como superior a nós mesmos, Pai. Que o Senhor venha derramar sobre essa igreja, Pai, a humilhação, Senhor, de estar em Tua presença. Que nós venhamos cada vez mais, Senhor, a Te adorar, Senhor. Que nós venhamos cada vez mais entrar na Tua casa, Pai, celebrando ao Senhor, Te adorando. Senhor, que se há alguém que vive sobre a ditadura do orgulho, Pai, eu venho te pedir, Senhor, libertação sobre a vida desta pessoa, Pai. O orgulho não vai mais dominar as nossas vidas, Pai. O orgulho não vai mais nos separar do quem é o Senhor, Pai. Nós oramos, Pai, que toda corrente do mal seja quebrada em nome de Jesus. Iniciando essa lição, Pai, no decorrer desses 3 meses, pessoas vão ser libertas pela Tua palavra. Use os professores, use as pessoas que vão ministrar. E Pai, em nome de Jesus, abra o coração daquelas pessoas que vão ser ministradas, Senhor, através da Tua palavra, Pai. Use a cada um dos irmãos aqui, Pai, para o propósito ao qual o Senhor chamou. Quebra o nosso orgulho, Pai. Nos desmonte, nos quebre como vaso na mão do oleiro que é o Senhor. Mas que toda a glória seja para Ti. Que toda a honra seja para Ti, Pai. E que o poder de Deus, a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Deus os abençoe, querido.